Bom dia, meninos. Vamos ver aqui se entra mais alguém. Eu acho que não vai entrar mais ninguém, não, né? Então vamos nós. Lembra que ontem nós falávamos sobre imperialismo, sobre os países ricos que, para aumentar o seu poderio na indústria, né, necessitavam também de matéria-prima. E como se faltava matéria-prima nesses países, por conta de, no primeiro momento, né, na explosão da Revolução Industrial, esses países expandiram demais os seus mercados e aí, né, eles venderam muito, mas para vender muito precisa produzir muito, para produzir muito precisa de matéria-prima. Então, dentro desse processo, essas nações tidas como ricas, elas se reuniram, né, vamos dizer assim, e aí começaram a tentar dividir o globo, principalmente os países ali da África e da Ásia, num processo imperialista que tentava ser justificado pela questão racista mesmo, né? E aí nós temos o darwinismo social, o fardo do homem branco, que eles colocavam como se o homem branco fosse aquele responsável por levar todas as outras civilizações, ou aquelas que não eram civilizações, nas costas. Então o homem branco teria um fardo de estar levando esse povo nas costas, mas era o inverso. Quem levava o branco nas costas eram praticamente as nações, né, que foram aí ligadas nesse processo, que estiveram ligadas diretamente nesse processo. A missão civilizatória era coisa assim absurda. Lembra que a gente já tinha falado sobre darwinismo social? Tudo isso aí, né? Mas lembrem que essa missão civilizatória era aquele conceito de que as nações que estavam passando por um processo, né, de neocolonialismo, porque o imperialismo ele vem junto com o neocolonialismo, eram nações que precisavam ser civilizados, ou seja, as pessoas dessas nações não eram civilizadas, e aí é que está o problema, né? Porque civilização todo mundo tem o seu selo de civilidade. As sociedades é que são diversas, são diferentes. E aí, no caso dos Estados Unidos, a gente vê a questão do destino manifesto. Os Estados Unidos, naquela corrente do destino manifesto, os Estados Unidos tinha sido escolhido por Deus para ser uma mega ultranação. Então, para se expandir e expandir seus mercados, era necessário também expandir uma ideia, né? Então, todos os países imperialistas geralmente eram países ricos que tentaram expandir seus mercados e, ao mesmo tempo que tentavam expandir seus mercados, tentavam também explorar os países, né, aí que estavam dentro desse processo, principalmente aos países da Ásia e da África. Lembra que os países da Ásia que passaram por esse processo, nós vamos ter a China e a Índia, tá? Sendo os mais aí acometidos desse processo imperialista. Aí a gente tem um pouco desse imperialismo na Ásia. Entre 1830 e 1880, as quatro maiores potências europeias, e aí engloba-se a Inglaterra, Rússia, Holanda e França, vão começar um mega ultra processo de neocolonialismo nesses países asiáticos, que são tidos como países, vamos dizer assim, frágeis. Da mesma forma, os Estados Unidos vai começar o seu processo imperialista aqui na América, só que eu já expliquei na aula passada que o processo imperialista dos Estados Unidos na América ele vai ser diferenciado. Por que, professora, que vai ser diferenciado? Porque os Estados Unidos não precisou sair lá do, vamos dizer assim, não precisam invadir nenhum país de forma física, né? Invadiram pela ideia de um conceito cultural. Invadiram através das marcas, invadiram através do conceito americano, e aí isso começou a surgir na América, né? Entre as pessoas que moravam na América, principalmente na América Latina, aquele conceito de o modo de vida americano. Então nós começamos a assimilar esse modo de vida americano, e aí, desde os super-heróis, dos bonecos, gibis, cartoons, né, a questão de computação, né, Microsoft, nós vamos ter muita coisa americana, Pepsi, Coca-Cola, e aí houve essa iniciação de multimarcas, né? E os Estados Unidos conseguiu, e tudo isso fomentado através de uma indústria cultural, e principalmente por intermédio do cinema americano, que cresceu demais, e a América Latina sempre foi muito consumidora do cinema americano. Então, o cinema americano, dentro de um filme, ele sempre expunha as suas multimarcas, né? As suas marcas. Dificilmente um filme americano, até hoje, nos nossos dias, dificilmente um filme americano ele vai estar explorando várias outras marcas, né, de outros países. Geralmente os filmes exploram mais as marcas nacionais. E aí eu vou dar só um exemplo que para ficar mais claro para vocês, tá?
todo filme tem esse desenrolar de marcas americanas, mas um filme que é estampado mesmo, que vocês podem até pesquisar, é o Transformers. Né? Tem os Autoboys e os Decepticons. Os Autoboys são os carros. Nenhum carro que aparece, né, são carros de fora. As escuderias ali daquele filme Transformers, que virou uma febre entre as crianças, entre os adolescentes, porque os robôs passaram a ser vendidos, porque os robôs passaram a ser vendidos, mas ao mesmo tempo a indústria ela fez com que o robô se transformasse num carro. Então são caríssimos, né? Então a criança ela comprava o robô e depois ela mesma montava ali, tirava da estrutura de robô e voltava para a estrutura de carro. Todos são da GM, que é uma escuderia de carros americana. Todos, até o truckzão, que é o Optimus Prime, todos da GM. Então, assim, que hoje a gente chama de aqui no Brasil, né? É Chevrolet. Deu para entender até aí, meninos? Sim. Então, vamos aí, né? Aqui na Ásia, gente, lembrem que a Ásia vai ter uma salada também, né? Ela vai ser dividida entre alguns países aí europeus. E vale ressaltar que aqui nessa partilha eles não estavam se importando se algum país aqui da Ásia já tinha uma cultura pré-estabelecida. Gente, foi uma coisa assim de louco. Eles simplesmente abriram um mapa, vamos supor, que de forma lúdica, eles abriram um mapa e cada um que estava sentado ali, eles iam definindo em qual território eles iriam ficar, sem analisar como eles iam fazer essa abertura de mercado, porque eles queriam matéria-prima, mas eles também queriam expandir seus mercados para essas colônias, que agora são chamadas de neocolônias. Por quê? Porque algumas aí já haviam sido colônias anteriormente desses países. Né? O único país que não teve a cara de, vamos dizer assim, a cara de pau mesmo, né? De voltar num processo imperialista, que a gente chama de processo neocolonialista durante esse processo aí de aumento de produção dos países europeus, foi Portugal. Né? Porque imagina aí Portugal pensando, não, eu vou agora voltar ao Brasil no processo neocolonialista. Gente, Portugal é 3 vezes menor que o Piauí, né? Então aí seria muito audácia tentar isso. Mas os países aí europeus, eles tinham uma certa estrutura, né, militar, eram países potentes. Então, quando eles foram para os países africanos, eles já foram com a intenção de dominar os povos e com aquela ideia de darwinismo social, onde eles eram superiores, os europeus eram superiores e os outros eram inferiores. E aí surgiu aquele conceito dentro da darwinismo social, que era a missão civilizatória. Os povos da Europa tinham que civilizar esses outros povos porque eles não eram civilizados. Desde quando, gente? Esse povo estava nos seus países, como é que esse povo não tem civilização? O modelo de civilização europeu não necessariamente tem que ser expandido, não. As pessoas têm suas respectivas culturas, e aqui todos eles tinham. Tá? Então, essa Ásia, ela era um continente mais avançado do que, por exemplo, o continente africano era mais avançado, tinha organizações social bem mais sólidas, tanto é, gente, que a China, quando essa galera tentou aí dominar a China, eles vão perceber que vai ser muito difícil, vão passar a drogar os chineses, que é o caso da Inglaterra, né? Vão usar aí o ópio para drogar a população e o próprio exército chinês para ficar mais fácil o processo de dominação. Tá? Diferente, por exemplo, do continente africano, que tinha um modelo de organização social mais fragilizado, que era o modelo tribal. Já na Ásia não era. A Ásia era uma sociedade, os países asiáticos viviam sociedades totalmente hierarquizadas, mas ao mesmo tempo as sociedades mais organizadas. Então, em todos os sentidos, foi o continente mais difícil para se dominar, foi o continente asiático. E vale ressaltar que quando a gente fala de continente africano, além de ter um modelo tribal, é um continente que é frágil militarmente, não é todo o continente, mas esses países africanos, que daqui a pouco a gente vai detalhar, eles eram frágeis politicamente, estavam instáveis dentro do seu próprio país, militarmente eram frágeis. Já a Ásia não, gente, a Ásia tinha estrutura política, tinha estrutura governamental, era forte militarmente, e a estrutura social ainda era sólida. A população não era estratificada no sentido mesmo, até mesmo da língua, né? Por exemplo, na China se falavam, todas as comunidades chinesas falavam mandarim, como até hoje. Já na África tem a questão dos dialetos, né? Então as pessoas muitas vezes não se entendiam porque cada tribo falava língua diferente dentro do próprio continente, várias línguas. Aí o aluno vai perguntar, professora, mas a América é um continente também. Na América as pessoas não falam várias línguas, entre aspas, várias línguas como os dialetos africanos no continente, não.
Só na África do Sul, gente, até a década de 90, haviam se catalogado, por exemplo, mais de 200 dialetos dentro da África do Sul. E a África do Sul é um país dentro do continente. Então, são muitos dialetos tribais. Na América, por exemplo, falam-se vários idiomas: o inglês, o espanhol, o castelhano e o português e o francês. São 5 línguas, sendo o castelhano ele é próximo do espanhol. Vamos supor que é espanhol também. Então, assim, a gente só fala, o continente americano todinho só fala 5 línguas. Claro que no continente tem o estado do Havaí, que a língua oficial é o havaiano, mas eles falam inglês também. Então, assim, é muito diferente do modelo tribal, onde cada tribo, né, devido ao processo cultural deles, essas tribos passaram a serem comunidades, né, vamos dizer assim, como se fossem bairros, e falam dialetos diferentes. Aí nós temos o mapa, tá? O mapa da Ásia, e aí tem a representatividade, onde tem aí as representatividades, esse primeiro aqui, os pontinhos, possessões japonesas. Aí a gente analisa no mapa, né, quais seriam essas possessões. Os pontinhos, né? As possessões francesas, então aí dá para identificar, só para a gente se situar, né? E aí vai, né? Então, assim, esse sentimento que vai aflorar nas nações europeias é um sentimento de que eles têm que impor a cultura deles a esses povos asiáticos. Só, gente, que aqui vai ser diferente, porque a Ásia, ela não vai aceitar esse predomínio europeu e esse processo de dominação europeia dentro do continente, não. Aí, por isso, nós vamos ter a Guerra dos Cipais. Né? Os cipais eram soldados indianos. Esses cipaios eram soldados que serviam historicamente aos interesses dos ingleses. E aí alguns alunos perguntam: professor, os cipaios na Índia, por a Inglaterra volta de novo à Índia? Volta. A Inglaterra já tinha passado pela Índia. Lembra do processo das especiarias? A Índia, no período colonial, enquanto os portugueses chegavam aqui no Brasil, a Inglaterra já comercializava os produtos indianos. Então, ela já tinha uma ideia colonial dentro da Índia. Então, quando a Inglaterra resolve retornar no processo neocolonial, que é o retorno, não o modelo de colonização, porque a Índia já era uma sociedade totalmente sólida, entre aspas, né, com problemas militares, instabilidade política. Então, os ingleses tinham mais abertura, os ingleses retornam lá numa facilidade, né, com a abertura de mercado. E os cipalhos, eles defendiam aí os interesses dos ingleses dentro do país. Só que, ao mesmo tempo, esses soldados, na época aí, ainda colonial, né, eles ainda não tinham totalmente essa estrutura. Quando a gente chega no período no século XIX, esses soldados do século XIX, eles já têm uma certa estrutura, mas ainda tem muitas ligações com o traço colonial inglês. Né? Então, esse traço colonial vai falar muito alto. Só que vai chegar um momento que eles vão perceber que o imperialismo inglês não é para desenvolver a Índia, pelo contrário, é para tirar da Índia todas as riquezas que ela tinha e tornar a Índia novamente um país muito aprisionado à Inglaterra, coisa que já tinha acontecido séculos antes. Né? Então eles começaram a perceber o projeto da Inglaterra e aí, né, começaram a ter os choques. Por quê? Porque a forma como os ingleses já estavam dentro da Índia já era mal vista aí pela própria população militar, que antes servia, mas depois vai perceber que está tendo maus tratos aí por parte dos ingleses, dos oficiais, dos militares que tinham vindo da Inglaterra, e aí a gente vai ter os embates, né? Os próprios soldados que antes defendiam os interesses ingleses, por conta até de um processo de tradição, eles vão desconfiar, né, que os oficiais ingleses eles têm aí uma pretensão de dominar toda a população. Né? Aí tem um pouco da historinha, tá, desse processo, que é até engraçado, né? Que é a causa imediata, né? Mas isso aqui são histórias que vocês podem até fixar, mas uma prova eu não pediria, tá? Porque são algo que é só para, né, aumentar o conhecimento, tá? Lembra que para os islâmicos o porco é considerado um animal impuro, porque os islâmicos herdam essas características dos judeus, entendeu?
E para os hinduístas, a vaca era um animal sagrado. Então, assim, a gente vai ter dualidade. Islâmicos, o porco, a carne é impura. Judeus, lembrem que aqui a gente está tendo a ligação só dos islâmicos e dos hinduístas. Só que eu quero que vocês lembrem que os judeus também têm a questão do porco como carne impura, tá? E por que a gente está falando disso? Porque a gente está falando de uma Índia, gente, que nesse momento da história aqui, nesse processo imperialista, estava extremamente dividida e instável politicamente. Por que, professora? Porque a Índia, gente, era gigantesca, era um país gigante e uma população gigantesca. Mas essa Índia, ela tinha, vamos supor assim, tinha 90%, mais de 90% da população hinduísta, desculpa, mais de 90% da população hinduísta. E uma pequena parcela era islâmica. Essa pequena parcela estava centralizada num determinado local dentro do país. E aí, devido às tradições religiosas das religiões serem diferentes, né, dos hindus e dos islâmicos, constantemente tinham atritos dentro do próprio país por questões religiosas. É aí que surgem as guerras internas de islâmicos contra hindus, ou hindus contra islâmicos. E aí, aos poucos, os islâmicos vão querendo impor, né, ou implantar um processo de democracia e autonomia do seu território, que hoje é o Paquistão. Mas isso não foi da noite para o dia, né? Começa aqui, principalmente nesse processo imperialista. Então, essas rebeliões aí vão aproximar os ingleses indianos, os ingleses que estão lá na Índia, das principais elites. E aí o que é que vai ocorrer, né? Como a Índia tem uma proximidade histórica por ter sido colônia inglesa, e os ingleses estarem também dentro da administração local já, né? Os ingleses vão começar a se achegar nas elites indianas e oferecer a eles aí os chamados cargos públicos, aquela ideia do cala-boca, né? Porque se pegassem, né, as elites e ofertassem a eles cargos públicos, com certeza ninguém ia ficar contra a Inglaterra. Então, nesse primeiro momento, né, eles vão conseguir isso. Mas depois eles vão começar a explorar o território. E nessa exploração do território é que os indianos vão perceber que eles estão sendo explorados. Aqui é a parte da Holanda, né? A Guerra dos Boxers em 1900. Aí nós vamos ter, né, os chineses que vão... Olha aí, gente, os chineses vão guerrilhar contra praticamente todos os países que entraram nesse processo imperialista, porque a China era uma mega ultrapotência, né? Não era, por exemplo, essa potência econômica que hoje é, mas como estrutura social, a China era muito forte. E aí, olha com quem ela vai guerrilhar praticamente, né? Com a Inglaterra, França, Estados Unidos, Rússia, Alemanha e o próprio Japão, porque o Japão quis um território que era chinês, tá? As principais consequências aí vai ser o reconhecimento das concessões feitas pelos próprios países estrangeiros. Então a China também passa nessas guerras a perder territórios. Para quem? Para os países. Ela vai tentar resistir, mas alguns territórios que pertenciam a ela vai aí ser declaradas chamadas independências e sobre a jurisdição de algum país desse europeu. Aí nós vamos ter a Guerra do Ópio. Lembra que a gente tinha falado essa guerra do ópio aí, que o ópio é uma droga, ela vai ocorrer entre 1841 e 1842, ela é muito rápida, entre a Inglaterra e a China. As principais causas, gente, a China vai perceber os interesses ingleses, e aí vai perceber também um aumento do consumo de ópio, que é uma droga, né? Eles já consideravam uma droga porque causava a alucinação, era alucinógeno. Então, se drogasse, vamos supor, entregasse esse ópio e transformasse a população numa população viciada, seria mais fácil o domínio inglês, né? E aí o que ocorre, né? Houve um carregamento inglês de 20 mil caixas de ópio, acabou sendo aprisionado pelos chineses e jogado diretamente ali ao mar. Aí vai dar ruim, né? Porque a Inglaterra vai se sentir lesada, porque o ópio também custa caro e vai impor sua força à China pela forma como a China fez, né? Ela pegou um carregamento de ópio e jogou diretamente ao mar. Então aí aquela carga foi toda danificada. Então os ingleses vão querer cobrar da China essa carga. Aí eles vão aí impor à China o chamado Tratado de Nanquim, que era o tratado para abrir os portos chineses para países aí europeus. Por quê?
Porque a China antes, ela tinha uma estrutura social, ela já tinha descoberto muitas coisas que o Ocidente nem imaginava, mas a China não tinha uma abertura comercial com os países ocidentais e nem estrutura para isso, no sentido de assimilação da cultura desses povos ocidentais. A cultura chinesa, ela passou a ser muito única, muito deles. Então a China era praticamente ali, né, só eles. E quando a Inglaterra impôs o Tratado de Nanquim, impôs com a estrutura de, não, vamos obrigar agora a China a comercializar com todos os países do Ocidente, ou principalmente com a gente, né? Aí o que que ocorre? A China, no primeiro momento, não assina o tratado, mas aí as pressões da Inglaterra vão ser muito grandes, e aí ela vai abrir de forma obrigada essas sabe? Não foi, eles não queriam abrir por conta da indução que poderiam sofrer do Ocidente, em questão da língua, na cultura, poderia ter interferência. E os chineses sempre foram muito nacionalistas. E aí a China acabou sendo obrigada a abrir os 5 portos, né? E a partir dessa abertura, a gente vai ter, entrando na China, vários produtos ocidentais, coisa que antes não ocorria, né? E aí ela vai se distanciar das fiscalizações dos seus próprios portos, ou seja, ela abre os portos obrigada por pressões inglesas, mas ao mesmo tempo ela perde o poder de fiscalização do que está chegando. Dentro desse processo, como a China sai aí derrotada, né, a Hong Kong, que era praticamente da China, passa a ser um distrito capitalista e ele vai ser entregue à Inglaterra. Vale ressaltar que esse Hong Kong fazia parte da China, preste atenção, só que era um território chinês, como a Manchúria também, não era dentro do país. E aí o que acontece, né? Hong Kong, devido a esse tratado, né, fizeram alguns acordos e Hong Kong passa a ser inglês, né, passa a pertencer à Inglaterra com jurisdição econômica, social, língua e os modelos todos em inglês. E isso perdurou por 155 anos, né, depois desse processo de imperialista da Inglaterra à China. Só que, recentemente, eu não lembro o ano, tá, gente? Mas foi no início de 2000, por aí. Foi entre 2000 e 2006, se eu não me engano. A Inglaterra resolveu devolver à China, né, o território de Hong Kong. E aí, quando a Inglaterra devolveu à China, a China pegou um território que era tido como uma cidade-estado, né, com todas as leis independentes e muito mais próximo ao modelo capitalista, tendo uma cultura inglesa muito forte, Hong Kong, e aí a Inglaterra devolveu, beleza. Só que quando devolve, a China encontra esse país ocidental, vamos dizer assim. É uma cidade-estado, é como se fosse igual um país, tá? Mas não é um país, é uma cidade-estado, Hong Kong, mas com tradições totalmente ocidentais. E a China vai tentar, aos poucos, impor o seu modelo chinês dentro de um local que passou quase 200 anos sendo culturalizado pelo Ocidente. Então, hoje é comum você ver nas televisões revoltas lá em Hong Kong, principalmente de estudantes contra o modelo chinês, né? Porque como era uma cidade-estado, Hong Kong definia seus próprios representantes. Hong Kong tinha a autonomia de escolher o líder daquela cidade-estado. E aí, quando de 6 anos para cá, a China começou a impor a Hong Kong as suas políticas, o seu modelo educacional à força, né, tentou implantar. E aí a gente tem até hoje Hong Kong sempre se manifestando contra o modelo chinês. Por quê? Porque eles têm esse modelo ocidental muito forte, né? Só que a China não pensa assim, principalmente a China que vive um modelo comunista, né? A China ela é liderada por um modelo do Partido Comunista, que é o Partido Comunista Chinês, então é um modelo um pouco assim fechado. Como eu já falei, o modelo americano ele é diferenciado, tanto é que vocês percebem aí. Começa no Coronel Roosevelt, que era aí aquela doutrina, né? Começa com Roosevelt, a doutrina do Coronel Roosevelt, que era a expansão do modelo americano também na América. E isso incutia, né, marcas e incutia um conceito americano de vida. E aí ele impôs o Big Stipend, que se as pessoas não se subjugassem ao modelo americano,
seria através da força, né? E a política do Big Stick, ou do Big Stick, a política do grande porrete, se não for no diálogo, vai ser na base da força. E a partir desse momento, a gente vai ter muitas intervenções militares na América Latina e sempre tendo por trás os Estados Unidos. Como assim, professora? Todas as ditaduras que vão acontecer na América Latina têm o dedo americano por trás. Até a nossa ditadura militar no Brasil, de 64, ela tem o dedo de uma operação chamada Operação Brother Sun. Quando vocês estiverem estudando a ditadura militar, vocês vão perceber. Isso mostra um modelo imperialista muito assim intenso dos Estados Unidos aos países aí da América Latina, principalmente da América como um todo, mas especialmente da América Latina, porque o Canadá ele não é muito subjugado aos Estados Unidos, não. Tem acordos, mas não é tão submisso, tá? Aí a gente tem um pouco da América Central, Mar do Caribe, aí tem aqui já começa a América do Sul, Venezuela, Colômbia, e vai descendo, ó, Equador, Peru, tá? Aí a gente tem Cuba, a Guerra de Independência cubana, que vai lutar pela independência de Cuba. Cuba vai se transformar num país independente, mas ao mesmo tempo, com a ajuda dos Estados Unidos, ela vai iniciar um processo de ditadura, e depois dessa ditadura a gente vai ter esses acordos, né? Conseguiu a independência, beleza, ajudado pelos Estados Unidos. Contudo, né, a gente vai ter interesses americanos, porque eu te ajudo, mas eu quero algo em troca, e nesse algo em troca, os Estados Unidos vai estar por trás aí do modelo administrativo de Cuba, que no primeiro momento é ditatorial. E aí, os Estados Unidos, né, implantam a chamada base, né, a base de Guantánamo, que é uma base militar que tem até hoje em Cuba, e faz esse acordo da chamada emenda Platt. O que era essa emenda Platt, né? Era uma emenda que permitia aí os Estados Unidos, em alguns momentos, até intervir caso fosse necessário, hein, tá, gente? Dentro da ilha de Cuba. Então, vamos dizer assim, eu fico de fora, mas eu estou avaliando tudo o que está acontecendo. E aí, nessa emenda Platt também se estabeleceu a ideia de que os Estados Unidos, por isso, poderia continuar ou praticamente implantar a base de Guantánamo, que é uma base militar dentro do próprio país. Tá? Aí são os modelos de intervenção que os Estados Unidos teve por trás. Na Venezuela também teve por trás um modelo, né? Devido a falta de pagamento das chamadas dívidas, as 4 potências europeias bombardearam o país com aval americano. E isso, gente, no século XIX. Então, a gente tem uma instabilidade muito grande. República Dominicana também passou em 1905. A gente estava em 1905, a gente está bem próximo de chegar na segunda, anos aí de chegar na Primeira Guerra. Então, o século XIX e o século XX são séculos instáveis na América, e sempre os Estados Unidos ajudando aí esses países a serem governados por militares. Aí os Estados Unidos também vai estar por trás das intervenções na Nicarágua. Isso aqui não tem no livro de vocês não, só estou mostrando para vocês entenderem que teve essas intervenções. No Haiti também, os Estados Unidos vai governar o país por 19 anos, um processo aí também, gente, de imposição. O Panamá, aqui eu vou comentar porque vocês vão precisar no ensino médio. Gente, o Panamá, prestem atenção, o negócio que a aula já vai acabar. O Panamá pertencia, não era um país independente, pertencia à Colômbia, era do território colombiano, e a Colômbia não tinha pretensões de dar ao Panamá a independência. E aí os panamenhos queriam a independência, se transformar num país independente, só que a Colômbia, como era um território colombiano, a Colômbia não queria dar a independência. Aí os Estados Unidos, com a sua força, vai lá, vamos supor assim, faz uma reunião com o governo colombiano e diz, olha, vocês vão ter que dar autonomia para o Panamá, porque se não der autonomia para o Panamá, eu vou, né, vamos dizer assim, eu vou invadir vocês. A Colômbia, né, não vai se contrapor. No primeiro momento ela vai se contrapor, mas depois ela vai perceber que é muito complicado. Quem já acha, gente, que vai ter coragem de ir contra os Estados Unidos? Aí a Colômbia vai, no primeiro momento, dar essa independência, né? Não, leva para ti
Então, se consegue a independência do Panamá. Mas qual era a intenção dos Estados Unidos? Ele praticamente tinha entrado num acordo com os panamenhos, que ia tentar negociar esse processo aí de independência, tudo, mas ao mesmo tempo ele vai ter que fazer um canal do Panamá. Os Estados Unidos tinham interesse? Sim. Queria somente uma ideia de tornar o Panamá uma república independente? Não, gente, os Estados Unidos sempre nesses modelos de intervenção, ele tinha ele tinha pretensões econômicas. E no Panamá, qual era a pretensão econômica dos Estados Unidos? Fazer um canal chamado Canal do Panamá, onde os Estados Unidos vai construir esse canal, ele entra em acordo, né? Então os panamenhos, não, tudo bem, faz o canal, o importante é a gente ter independência. Aí os Estados Unidos faz o canal, mas o canal com jurisdição americana. O que é esse canal? O canal que vai servir de exportação, né? Onde as mercadorias americanas podem circular de forma mais ampla, e o canal ele servia justamente isso, como fluxo de passagem de mercadorias. Então, quem mais foi beneficiado foi os Estados Unidos. E esse canal ficou muito tempo sob a jurisdição americana. Chegou, por exemplo, na década de 90, o Panamá, totalmente independente, foi lutar aí em cortes internacionais para ter o porto de volta, para ter o canal, não no sentido, porque o canal estava dentro do país, mas era praticamente administrado pelos americanos nesse acordo que tinham feito. Então, os panamenses vão lutar em cortes internacionais para ter a jurisdição do canal. Gente, isso vai demorar anos e anos em cortes internacionais até que vão se decidir pela devolução do canal para os panamenses. E aí os Estados Unidos, claro, vai aceitar, mas entrando num acordo de dar a jurisdição do canal, mas eles continuando tendo aí todo o fluxo de passagem pelo canal, tendo privilégios em passar pelo canal. Nós vamos ficar por aqui no Panamá e na próxima semana a gente termina esse conteúdo, tá bom? Alguma dúvida, meninos? Não, tia, minha não. Beleza, eu vou botar a agenda lá na plataforma e vocês prestem atenção nela para poderem logo fazer, tá? Deixa eu ver logo bem que eu li. Olha, vocês já façam aí a página 205, 205 não, 285, 286 e a 287. Certo? Anotem logo aí. Tchau, minha gente.